Bom, amigos, vamos iniciar agora uma revisão e falar um pouco sobre os concursos na área de saúde. Concursos da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os concursos da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e os HUs e outros concursos também de prefeituras, também na área de saúde. Bom, esses concursos, ele envolve os assuntos de matemática básica, raciocínio lógico. São assuntos que, de certa forma, alguns alunos têm um pouco de dificuldade, né? Então, já iniciando a nossa aula, já aparece já aí a pergunta da Miriam, de Belo Horizonte. Ou seja, a gente já começou já a nossa aqui, revisão, e ela já faz a pergunta aqui. Por que tem raciocínio lógico em concurso de área de saúde? Bom, Miriam, essa pergunta, lembrando que a Miriam, ela é de Belo Horizonte. Um abraço para todos aí de Belo Horizonte que estejam acompanhando essa aula. Bom, essa pergunta, Miriam, mostra que você realmente já está zangado com essa disciplina que aparece na área de saúde, sendo que, de certa forma, você estudou na área de saúde. Não aparece nenhuma disciplina do tipo raciocínio lógico que é trabalhado nesse período que você estudou. Então, você, para chegar no concurso que você almeja, aparece essa disciplina e, de certa forma, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Bem, respondendo a você, Miriam, o raciocínio lógico ele aparece nos concursos, em geral, e não simplesmente na área de saúde, principalmente na área de saúde, falando agora, é que a área de saúde são áreas onde você tem que tomar decisões acertadas logo. Você tem que ter uma certa praticidade nas decisões que você toma. E a disciplina raciocínio lógico é uma disciplina que treina o cérebro da gente. Ela permite que a gente fique mais concentrado, a memória fica mais aguçada. Então, a disciplina raciocínio lógico, ela aparece nos concursos, não é simplesmente você pode achar que eu não vou estar lá fazendo o meu trabalho lá no hospital e tenho que fazer o cálculo de tabela verdade para poder encontrar a resposta de alguma situação de um trabalho que tenha feito. Não. O trabalho, ele é inteiramente direcionado a verificar os candidatos na tomada de decisões. O trabalho que são feitos em matemática são trabalhos de treinamento de cérebro, treinamento de concentração, memória, organização, fazer analogias, inferências, tirar conclusões acertadas e rápida. Então a matemática ela permite que a gente trabalhe essa parte da nossa cabeça. Então, Miriam, não fique chateada, ou todos vocês que não gostam da parte do raciocínio lógico, em achar que a culpa é da disciplina raciocínio lógico. Não. É uma disciplina como uma outra qualquer que você tem que treinar e tem que estudar. Tanto você vai receber essa prova, como todos os candidatos também terão essa prova. Não é só você. Então, estude, se dedique, com certeza é um passo, é uma disciplina que vai permitir que você passe à frente dos outros candidatos. Então, é importante sim o raciocínio lógico, eu posso até dizer que seja bem importante, porque ela define a aprovação do candidato. Há alunos que sabem tudo da área de saúde e sabem pouco de raciocínio lógico. Então, ele perde ponto com isso aí. Então, você só precisa se dedicar, assistir nossa aula aqui do AVP, que você vai conseguir pegar a manha e começar a entender um pouquinho mais sobre essa disciplina. Então, essa disciplina, né, ela, como eu disse para a Miriam, é uma disciplina que exige cuidado, trabalho, e nós vamos começar já essas aulas, já identificando para vocês qual é o formato de questões que são colocadas, né? Nós temos aqui uma pergunta também do Felipe. O Felipe é de Teresina, Piauí, é aqui da nossa capital. Um abraço para o Felipe. Ele pergunta quais são os assuntos cobrados no concurso de saúde, da Anvisa, da EBSER, da HU. Talvez ele esteja querendo iniciar agora já a estudar essa disciplina. Bem, os assuntos cobrados em raciocínio lógico, Felipe, são exatamente o quê? São a parte matemática básica. Na parte matemática básica nós estudamos razão, proporção, regra de 3, porcentagem, principalmente porcentagem. Estude porcentagem, que é muito cobrado. Nós temos também a lógica dedutiva. O que é a lógica dedutiva? A lógica dedutiva é a lógica que trata-se da lógica proposicional ou sentencial, e aquela lógica também utilizado, a lógica dos predicados ou lógica de primeira ordem. Essa é a lógica dedutiva. Também trabalhamos a lógica indutiva. A lógica indutiva
fala de análise combinatória, probabilidade, geometria e aqueles fuses lógicos. Os fuses lógicos são aquelas sequências de figuras, sequências de palavras, sequências de letras. Então, são os chamados fuses lógicos. Também caem em concurso. Bom, esse é o conteúdo mais cobrado nos concursos gerais de saúde. Nós estamos falando de quê? Da Anvisa, da EBSER, dos HUs e de outros concursos de prefeituras que também tratam da área de saúde, que aparece matemática ou raciocínio lógico, dessa forma geral. Então, as nossas questões, vamos começar já as nossas questões, onde trata um pouquinho desse conteúdo que nós vamos colocar agora. Então, vamos observar para vocês aí já a nossa primeira questão. Veja só. Nossa primeira questão fala de negações de proposições. Ele colocou aí duas proposições, né? Observe aí no slide, onde tem a primeira proposição, ele coloca nenhum A é B. Nenhum A é B, e na segunda ele coloca algum A é B. Bom, a gente memoriza, observe aqui agora no quadro, nós memorizamos que nenhum A é B, algum A é B, existe a negação dessas proposições. As mais comuns, que nós devemos memorizar, né, que são as mais comuns, as que mais aparecem, é a negação de todo A é B, digamos que aqui é a proposição P, e eu quero a negação da proposição P, o não P. E também, vou chamar aqui proposição Q, nenhum A é B, e a negação dessa proposição. Então, são as duas proposições mais cobradas quando se fala de negar a proposição, que não é uma proposição sentencial, né? Todo A e B. Então, memorizem já, olha, todo A e B, a negação é algum A não é B. Algum A não é B. A gente tem a mania, né, de querer negar todo A é B como nenhum A é B. Quer dizer, se a pessoa pensa assim, então a negação do todo é o nenhum. Não. A negação do todo é nem todo, não todo, nem todo. Nem todo A é B, é algum A não é B. Então essa é a negação correta de todo A e B. Então tome cuidado. Negação do todo não é o nenhum. Negação do todo A e B é algum A não é B. Agora observe um detalhe também, veja. Todo A é B, a negação é algum A não é B. E se eu colocasse lá todo A não é B, quem seria a negação? Seria algum A é B. Então eu posso deduzir com isso já posso deduzir, que a negação de algum A é B, olhando para cá, ó, algum A é B, pode ser todo A não é B. Por que eu posso afirmar isso? Porque lá, se todo A a negação é, todo A é B, a negação é algum A não é B, então eu posso, se eu tirar o não daqui, eu boto o não aqui, ó. Todo A não é B, a negação é algum A é B, ou seja, negando o não B. Então veja que a diferença da negação é só que trocou o todo pelo algum e negou a segunda. Então esse é o detalhe da negação, do todo A e B. Troca o todo pelo algum e nega a segunda. Então, se lá é todo A não é B, a negação seria algum A é B. E aí nós teremos a primeira resposta de a negação de algum A é B é todo A não é B. Seria uma das negações, né? Porque isso depende da alternativa. Já que é uma questão de alternativas, você tem que procurar a alternativa que satisfaça a informação que foi colocada. Bom, agora nenhum A é B. Qual a negação de nenhum A é B? A negação de nenhum A é B, você vai apenas trocar o nenhum pelo algum. E não vai negar ninguém. Troca o nenhum pelo algum. Então fica somente algum A e B. Então, se é assim, nenhum político é honesto. A negação é algum político é honesto. Então essa é a negação. Todo político é honesto. Qual é a negação? Algum político não é honesto. Seria essa a negação. Então, tenha cuidado. Podemos resolver agora a questão que fala aqui. Nenhum A é B, a negação é algum A é B. Então, essas duas, algum A é B
e todo A não é B são as duas respectivas negações das proposições. Veja lá no slide, olha só. Você tem uma alternativa, né? Então, a alternativa correta é letra B de bola, onde você tem algum A é B e todo A não é B. São as duas negações das duas proposições mencionadas no enunciado. Então, nós talvamos aí a alternativa no slide, letra B de bola. Bom, agora nós fizemos um formato, um tipo de questões usadas, né, de lógica, cai nos concursos de saúde. E vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, já vai falar de uma informação, na verdade, de duas informações. Nós vamos falar sobre informações que falam de equivalência de proposições. Equivalência de proposições. Então, eu vou colocar para vocês aqui as duas, a equivalência que é mais cobrada, viu? As equivalências mais cobradas. Mas na questão 2, ele coloca o seguinte, vamos primeiro colocar o que se pede lá no enunciado. Ele diz assim, se Elaine não ensaia, então, essa vírgulazinha quer dizer o então, Elisa não estuda. Então, isso é uma condicional simples. Se Elaine não estuda, então Elisa se Elaine não, corrigindo, ensaia, se Elaine não ensaia, então Elisa não estuda. Isto é uma condicional simples. Em toda condicional simples, você tem, abrindo aqui, umas informações. Olha, se A, então B. Esta é uma condicional simples. Se A, então B. Se eu estou usando A, então eu já estou usando B. A condicional simples quer dizer isso. Ó. Se A, se é verdade o A, então necessariamente o B já aconteceu. Então, isso aqui é uma condição necessária para isto acontecer. Se isso aqui acontece, ali é necessário. Agora, se ali acontece, o B acontece, o A não é necessário, é só suficiente. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso cotidiano, né? Vamos botar assim, ó. Se eu estou, né? Eu estou em Teresina, capital do Piauí, como diz o nosso irmão santo. Se eu estou em Teresina, então eu estou no Brasil, que é a capital do Piauí. Alguns dizem que o Piauí não está no Brasil, mas está, viu? Então, se eu estou em Teresina, então eu estou no Brasil. Então, bora ver, ó. Se está acontecendo nesse momento, acontecendo que eu estou em Teresina. Então, está no Brasil é necessário ou é só suficiente? É necessário. Então, isso aqui é uma condição necessária para ocorrer. Ou seja, eu estar em Teresina. Então, a segunda é condição necessária para a primeira acontecer. Não memorize assim, ó. Segunda é necessária, primeira é suficiente. Não. A segunda é necessária quando a primeira acontece. E a primeira, veja só, se você está no Brasil, quer dizer que você está em Teresina, capital do Piauí? Não necessariamente. Você pode estar no Brasil e não está em Teresina. Então é só suficiente você estar em Teresina. Então a primeira é condição suficiente para B ocorrer, ou seja, estar no Brasil ocorrer. Então memorize como? A primeira é condição suficiente para a segunda acontecer. Já a segunda é condição necessária para a primeira acontecer. Então, nesse caso aqui, a primeira é Elaine não ensaia. A segunda é Elisa não estuda. Então, a primeira Elaine não ensaia é condição suficiente para Elisa não estudar.
Já Elisa não estudar é condição necessária para Elaine não ensaiar. Mas veja que, da forma como está a proposição, nós não encontramos alternativa. Você procura alternativa e não encontra Elaine não ensaia é condição suficiente. Ó, procura, ó, Elaine não ensaia é condição suficiente. Não tem lá na alternativa. Quando você vai procurar Elaine não estuda é condição necessária. Você sabe que é condição necessária e procura e não encontra. Elisa não estuda é condição necessária. Procura, ó. Elisa não estuda é condição necessária. Ou seja, nem aparece a primeira, só aparece Elaine ali. Então, e aí agora, como é que faz? A pessoa me ensinou que a primeira é condição suficiente para a segunda acontecer e a segunda é condição necessária para a primeira acontecer. O que aconteceu agora? Por que não tem encontrando alternativa? É porque você tem que fazer agora uma equivalência, que é a contrapositiva. Se A, então B, é a mesma coisa, é equivalente, como dizemos aqui no Piauí, é mequissê, se não B, então não A. Se A, então B, é equivalente a volta negando, que é a contrapositiva. Olha, se não B, então não A. Portanto, a gente faz a equivalência agora da proposição. Olha só, a equivalência seria, volta negando, ó. Se Elisa estuda, então, volta negando, Elaine ensaia. Pronto? Ou seja, esta condicional simples, ela é igual a essa aqui. Ela é igual. Então, vou procurar a alternativa agora, olha. Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa estudar. E Elisa estudar é condição suficiente para Elaine ensaiar. Se você olhar agora no slide, vamos procurar a alternativa, olha. Elaine ensaia é condição necessária para Elisa estudar. E nós estamos vendo aí na letra E. Observe, a letra E está dizendo que Elaine ensaiar, voltando para cá, Elaine ensaiar é condição necessária para Elisa estudar. E, portanto, a alternativa é a letra E. Bom, tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto, de Fortaleza, que pergunta assim, qual é a outra equivalência da condicional simples? Bom, então o Carlos Augusto faz a pergunta lá de Fortaleza, um abraço aí para todos do Ceará, não só para Fortaleza. Ele pergunta qual outra equivalência. Olha, vou colocar bem aqui a outra equivalência da condicional simples. A outra equivalência, ela decorre do seguinte ponto. Olha aí, Carlos Augusto. Quando você tem uma condicional simples, se A, então B, e eu vou dizer que essa condicional simples, ela tem valor lógico verdadeiro. E, portanto, eu vou negar a proposição. Lembre-se que a negação da condicional simples é mantém a primeira e nega a segunda. É o chamado mané, viu? É o mané. Mantém e nega, é o mané. Então, a negação do se então é mantém a primeira e nega a segunda. Se eu neguei, então o valor lógico agora ficou falso. Vamos negar novamente, ó, negar o i. Negar novamente. Quando você nega o i, você pode voltar para o se então, ou então nega o i. E como é a negação do i? Nega a primeira ou nega a segunda. A negação do não B é B. E, portanto, o valor lógico agora passa a ser verdadeiro. Veja, então, que essas duas proposições, elas possuem o mesmo valor lógico e, portanto, elas são equivalentes. Então, eu posso deduzir que se A, então B, é equivalente a não A ou B. Ou seja, a outra equivalência do se A, então B é nega, muda e repete. Nega a primeira, muda para ou e repete a segunda. Se você não memorizar a equivalência, porque essa aqui é pura decoreba, porque nós não falamos assim, né? Nós não falamos assim, ó. Se a Elisa estuda, então Elaine ensaia. A equivalência seria
Elisa não estuda ou Elai ensaia. Quer dizer, não dá para sentir no coração que é a mesma coisa. Então você decora, porque quem fala desse jeito aqui é o inglês. O português não fala desse jeito. O inglês é que fala mais assim. Mas lógica, ela é geral. Ela não é só a lógica do Brasil, a lógica de Portugal, a lógica dos Estados Unidos. Não, tudo é a lógica, é a mesma. Bom, então, Carlos Augusto, esta é a outra equivalência. Bom, vamos agora para a terceira questão. Na terceira questão, já vai falar de conjuntos, operações de conjuntos, que também é um assunto cobrado pelos concursos da área de saúde. Operações de conjuntos. O assunto é bastante extenso, né? Você trata de diagramas, valores, você mexe com aritmética, mexe com álgebra, então é bastante extenso já o conteúdo. Bom, então, vamos observar a questão. Deixa eu analisar outra pergunta. Bom, vamos ver aqui. Um programa de proteção e preservação de tartarugas marinhas, observando 2 tipos de contaminação dos animais, constatou em um de seus postos de pesquisa que 88 tartarugas apresentavam sinais de contaminação por óleo mineral. 35 não apresentavam sinais de contaminação por radioatividade. 77 apresentavam sinais de contaminação tanto por óleo mineral como por radioatividade. 43 apresentavam sinais de apenas um dos 2 tipos de contaminação. Bom, esse enunciado, ele já é um enunciado bastante comum. A gente já imagina já fazer os diagramas onde a gente localiza o quê? O que tem nesse diagrama? Essa é a questão de número 3. Você coloca o diagrama onde representa as tartarugas que foram afetadas por contaminação por óleo mineral. E as outras por radioatividade. Então quer dizer que aqui é a quantidade de tartarugas que foram contaminadas apenas, olha só, apenas ou somente por óleo mineral. Aqui são a quantidade de tartarugas que foram contaminadas por apenas radioatividade. Aqui são a quantidade de tartarugas que foram contaminadas pelos 2, óleo mineral e radioatividade. E aqui são tartarugas que não foram contaminadas nem por óleo mineral e nem por radioatividade. Então a gente vai utilizar as informações coletadas lá no enunciado. Ele fala assim, ó, enunciado. 88 tartarugas apresentavam sinais de contaminação por óleo mineral. Quer dizer que 88 é isso aqui tudo, olha. Isso tudo aqui é 88. Toda essa parte aqui é o 88. Como tem 2 partes, eu não sei como é que está distribuído esses 88, então a gente só congela essa informação e guarda ela. Na outra ele diz que 35 não apresentavam sinais de contaminação por radioatividade. 35 não foram afetados por radioatividade. Então quer dizer que aqui são as afetadas por radioatividade. Se tem 35 que não foi afetada, são essas somadas com as que estiverem fora, né? Se tiver, no caso, né? A gente ainda não observou se vai ter tartarugas que não for afetado por nenhum. Mas 35 é fora de radioatividade. Depois ele fala que 77 apresentavam sinais de contaminação tanto por óleo mineral como por radioatividade. Então quer dizer que 77 apresentavam os 2, ó. Então é aqui no meio. Aqui no meio que é o 77. Porque ele disse que 77 apresentava o sinal de contaminação tanto por óleo mineral como por radioatividade. 77. Depois ele diz também que 43 apresentavam sinais de apenas um dos 2 tipos de contaminação. 43 tem que ser a soma desses 2 bem aqui, olha. Esse com esse. Porque ele disse que 43 apresentou apenas um tipo só. Então é a soma desse com esse. Bom, e agora? Agora a gente já leu todos. Sobrou 2 espaços aqui, né? Mas a gente pode voltar agora para aquela que falou assim, olha.
35 não apresentavam sinais de contaminação por radioatividade. 35 não apresentavam sinais de contaminação por radioatividade. Então, bora ver. Ó. Se o total é 88, olha só, 88, e bem que é 77, então aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser 11. Porque 11 mais 77 dá 88. Então, já descubro que 11 é apenas polimineral. Na questão ele diz que 35 não apresentava contaminação por radioatividade. Então, 35 é fora disso aqui, olha. 35. Se aqui já tem 11, lembrando que aqui é só o total, né? 88. Se aqui tem 11, então quer dizer que fora tem que ter quantos? Tem que somar 35. Então, aqui tem que ter 24. Porque observe novamente o enunciado, olha, lendo novamente. 88 apresentaram foram afetados por óleo mineral, contaminados por óleo mineral. 88. Conte, 88. Não bote 88 aqui, né? Depois ele diz que 77 os dois. Está aqui, botamos 87. Ele diz que 35 não foi afetado por radioatividade. 35. Então, fora aqui tem que dar 35. 11 mais 24 dá 35. E lembrando que é 11 porque, repetindo, a soma é 88. Cada informação de número desse, você fica atento e anota a informação que eu estou colocando, viu? E depois você só anota o que está escrito e não sabe de onde apareceu o 11 e o 24. E aí ele diz que 43 apresentamos sinais apenas de dois tipos. Então aqui a soma tem que dar 43. Como aqui já tem 11, então aqui tem que ser 32. Porque a soma tem que dar 43. Pronto. Finalizou agora. Voltando agora o enunciado, o slide. Veja que ele diz. Quantas, a pergunta é, total de tartarugas que nós encontramos aí. Então, o que tem que fazer? A gente tem que fazer esta soma. Nós vamos somar o 11 mais o 77, mais o 32 e mais o 24. Encontramos aí 144. Então, olhando aqui, olha, vamos somar 11 mais 77, mais 32, mais 24, que dá 144, alternativa letra A. Confira aí as alternativas, letra A. Bom, então, nós fizemos aí essa questão, né? Vamos então agora para a nossa próxima, são questões, tem vários tipos de questões nesse formato, né? Eu fiz só apenas um exemplo. Questão de número 4. Na questão de número 4, a gente já tem outro tipo de trabalho. É um trabalho que vai envolver as proposições, a tabela verdade, ou seja, identificar o valor lógico de cada proposição. Então, na quarta questão diz, se ocorre uma crise econômica, então o dólar não subirá. Aí na outra, ou o dólar subirá, ou os salários serão reajustados. Ou o dólar subirá, ou os salários serão reajustados. Na outra, os salários serão reajustados se somente se, é uma bicondicional, se não ocorrer crise econômica. Não tem crise econômica. Sendo verdade as proposições, então é correto concluir o quê? Sendo verdade as proposições, o que é verdade concluir? Bom, observe agora o quadro. Olha, nós traduzimos, nós pegamos a informação que está lá no quadro e colocamos aqui. Ó. Se ocorre uma crise econômica, então o dólar não subirá. Se tem crise econômica, então, a proporção, o dólar não subirá. Ou o dólar subirá, ou os salários serão reajustados. Depois, os salários serão reajustados se somente se não ocorreu crise econômica. Sendo verdade as proposições, é correto concluir o quê?
Então, para resolver a questão, a gente vai fazer o quê? Nós vamos considerar as proposições todas verdadeiras e partir para a resolução. Bom, por onde nós começamos? Porque aqui é verdade, tem 3 casos. Só tem um caso onde ela é falsa, que é a primeira verdade e a segunda é falsa. Então tem 3. Então tem várias hipóteses das proposições que nós vamos colocando ali. Aqui, para ser verdade, a gente vai começar daqui. Por quê? Porque para que essa suposição seja verdade, é preciso que os valores lógicos só tenham uma única verdadeira. Pode ser essa aqui verdadeira e essa falsa, ou pode ser essa falsa e essa verdadeira, né? Então você vai começar fazendo essa atribuição e verificar. Se eu considerar isso aqui verdade, aqui obrigatoriamente vai ser falso, e aí eu vou substituindo nas outras. Se houver incoerência, você elimina a hipótese que você atribuiu, coloca a outra e geralmente não é para ter problema. E a outra é se os salários são reajustados, se somente se a crise econômica não acontece, não terá crise econômica. No caso, para ser verdade, essa aqui, tem que ter valores lógicos iguais, ou as duas verdadeiras ou as duas falsas, que também você pode começar por aqui. Como? Atribuindo as duas verdadeiras e testando. Ou então atribuindo as duas falsas e testando. Então você tem essas duas opções. Por que que não é diferente? Os alunos que já conhecem a parte de lógica, da lógica, eles dizem assim, professor, eu já vi questões assim, mas tem uma proposiçãozinha simples aqui no início, você pega o valor dela e sai substituindo. Tá, legal. É quando tem. A proposição simples é uma das mais simples. Pega a proposição simples e sai substituindo. Agora, quando não tem? Quando não tem, você tem que supor um resultado e testar. Se houver incoerência, contradição, elimina e começa tudo de novo. Então, nesse caso aqui, a gente pode começar. Podemos começar, por exemplo, dizendo que as duas são verdadeiras. Né? E aí o resultado é verdadeiro. Se eu considerar as duas verdades, então eu vou substituindo. Vou pegar aqui um outro pincel. Essa aqui é verdade, essa aqui também é verdade. Atribuir essas duas aí como verdade. Então, vou substituir. Se SR é verdade, bem aqui SR também é verdade. Obrigatoriamente, isso aqui tem que ser falso. Não é isso? Ó? Se aqui é falso, porque para ser verdade, obrigatoriamente aqui é verdade. E o não ser é verdade, obrigatoriamente aqui vai ser falso. Olhe, observe se houve contradição. Olhe se houve alguma contradição. Veja que não houve, né? Se falso, então verdade, também dá verdade, então não houve contradição. Já que são duas, vamos analisar as duas. Veja só. Se é, então não DS. Estou só fazendo, repetindo lá, copiando para a gente analisar as duas, para você observar. Porque pode haver problema, pode não haver o problema. E somente se, não se é. Também considerando todas elas verdadeiras. Só que agora aqui, eu vou chamar as duas de falsa. Então, as duas sendo falsa, bem aqui vai ser falso, porque é a mesma. Obrigatoriamente, aqui é verdade. Se aqui é verdade, obrigatoriamente, ali é falso. Se o não ser é falso, aqui obrigatoriamente, verdade. Preenchi todos, né, usando a sequência lógica de proposições, e aí notem que houve bem aqui uma incoerência. Olha, veja que quando eu chamei as duas de falso, aqui ficou verdade e ali ficou falso. E se verdade, então, falso, dá é falso e não verdade. Houve uma incoerência aqui. Portanto, está valendo essa. Ou seja, SR tem valor lógico verdadeiro. Deixa eu colocar aqui, né? SR tem valor lógico verdadeiro. O não CE tem valor lógico verdadeiro também. O não CE. Vamos atentar só o que é verdade, viu? E o DS, o não DS, tem valor lógico também verdadeiro. O não DS.
Então agora a gente vai procurar a alternativa, porque a alternativa correta é aquela que tem valor lógico verdadeiro. Então o importante é o quê? É você avaliar. Quando acontecer esse tipo de caso, tem que fazer os dois para ver onde vai haver contradição ou não. Quando não acontece nenhum problema entre elas, você diz que elas são consistentes entre si. Aí aparece isso escrito também nas alternativas. São consistentes entre si quando não aparecer problema em nenhuma delas. Bom, então veja só a alternativa. Na alternativa, vamos marcar a alternativa que tem valor lógico verdadeiro, viu? Então vamos observar. Na letra A, o dólar não subirá. É verdade? Confira bem aqui que o dólar não subirá, é verdade. Depois, os salários não serão reajustados. É verdade? Não. Os salários reajustados é verdadeiro. Então a letra A está fora. Por que está logo está fora? Porque notem que a alternativa que está lá, as alternativas, todas elas são proposições e são unidas por conjunções. Aquela vírgulazinha é um i. Então a alternativa correta, se tudo for correto. Porque o i é verdade, com tudo é verdade. Então eu vou analisar de uma por uma. Letra B. Letra B. O dólar subirá? Bom, o dólar não subirá, que é verdade. Dólar subirá é falso. Então a letra B também está fora. Letra C. O dólar não subirá? Certo, verdade. Olha, confere aqui, ó. O dólar não subirá é verdade. Isso nós estamos na letra C. Ainda na letra C. Os salários serão reajustados? Ok, ó, os salários serão reajustados. É verdade também. Ocorrerá uma crise econômica? Falso. Porque é verdade que não ocorrerá uma crise econômica. Então a letra C também está fora. E vamos aí para a letra E. Vamos logo direto para a letra E. Confira, olha. O dólar não subirá. Verdade. O dólar não subirá. Os salários serão reajustados. Verdade. Os salários serão reajustados. Não ocorrerá crise econômica. Verdade. Não ocorrerá crise econômica. Então, a letra E, todas são verdades, portanto, a alternativa aí é a letra E. Vamos, então, agora para a nossa próxima questão. A Juliana, de Porto Alegre, um abraço aí para a gaúcha Juliana, ela diz, se na questão não falar que as proposições são verdadeiras, o que devemos fazer? Bem, Juliana, se na questão ele não falar que elas são verdadeiras, você atribui como verdadeiras. Agora, se na questão disser que elas são falsas, você obedece o enunciado, viu? Mas se não falar nada, tiver lá uma sequência de proposições, seja ela condicional, disjunção, inclusiva, exclusiva, bicondicional, ou qualquer proposição que ele colocar, você atribui como verdadeira todas elas e faz análise para chegar a uma conclusão. Então, um abraço aí para todos aí de Porto Alegre. Bom, então, vamos agora para a nossa próxima questão. Nessa questão, ele já é um pouquinho de lógica indutiva. Ele já fala um pouquinho já de análise combinatória. Já é uma lógica diferente do que nós estávamos colocando, que é a lógica proposicional. Ele diz o seguinte, olha. Ele diz que a figura a seguir, vai estar no próximo slide essa figura. A figura a seguir parte do mapa da cidade onde estão assinaladas as casas do João, que é o A, e o da Maria, que é o B. E a escola, que é o C. E um possível caminho que João percorre para, passando pela casa de Maria, chegar até a escola. Qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando somente norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria? Bem, vamos ver o mapa aí, ó. De acordo com o mapa, ele colocou apenas um exemplo aí, não foi? Aqui nesse ponto do mapa, representa o ponto A, a casa do João. Nesse ponto, bora fazer o caminho que ele descreveu aí. Ele veio por aqui, digamos que aqui são quadras, né? Então ele vai pela rua, ele não pode pular o cercado aqui passando por cima, não. Ele está indo pela rua aqui, depois ele vai direto, conta 1, 2, 3,
1, 2, 3, chega aqui na casa da Maria. E aí os dois saem juntos para a escola. Mais outro. Dobra aqui. Pega aqui e chega na escola. Então isso aí é só um caminho, viu? Ele botou o exemplo só de um caminho. Vejam que o deslocamento do João até a escola, passando pela casa da Maria, obrigatoriamente tem que passar, ele não pode ir por aqui, olha. Ele não pode ir por lá, ele não pode ir por caminhos que pegam por aqui, porque ele não está passando pela casa da Maria. E ele disse que obrigatoriamente tem que passar pela casa da Maria. Então notem que o deslocamento que ele faz vão ser sempre nos dois sentidos. Sempre, né? Ele vai ter um deslocamento para o norte e um deslocamento para o leste. Sempre esses dois caminhos. Para ele ir da casa de A até B, para ele andar da casa dele até a casa da Maria, quantos caminhos ele terá que fazer? E depois ele vai da casa da Maria até a escola. Até a escola. Então vamos calcular primeiro todos os caminhos de A até B. Você pergunta assim, professor, eu posso fazer no braço? Começar a fazer de um por um, fazendo. Pode, mas corre o risco de você se perder na contagem e errar a contagem. Você vê que as alternativas são grandes, ó, 150, 156, 160. É grande. Quer dizer que no braço pode. Mas aí, quando você terminar fazer a questão, o pessoal ratão é fechando as luzes já. Não tem condição, não. Tem que usar a técnica de contagem mesmo. Então, bora ver. Um caminho possível que ele acabou de fazer, que o João sai da casa dele até a casa de Maria, é uma para o norte, uma para o leste, uma para o norte de novo e 3 para o leste. O que a gente consegue ver nisso aqui? A gente consegue ver que isso aqui é um caminho possível, né? Nesse caminho possível, ele sempre irá percorrer 4 quadras a leste, olha, 1, 2, 3, 4 e 2 ao norte, sempre. Você pode criar outro caminho que você quiser aqui, qualquer outro caminho que você criar, né? Diferente desse que ele colocou aí, você sempre vai andar 4 casas para o leste e 2 para o norte, sempre. Então, para eu saber quantos caminhos vão ser percorridos, basta fazer aqui uma permutação com repetição. Então, a gente vai permutar quem? Permutar todos os 6 elementos e dividir pela permutação dos repetidos, que são 2 N's e 4 L's. Então, o cálculozinho vai ser esse, olha. 6 fatorial, 4 fatorial e 2 fatorial. Isso aí é uma permutação com repetição. Vou dar um espaço aqui para calcular. Então, vamos calcular agora para saber quantos caminhos? Veja. O 6 fatorial, vou decompor até chegar no 4. 6, 5, 4 fatorial. Aqui 4 fatorial e aqui 2. 2 vezes 1 é 2, deixa aí. Corta, portanto, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, são 15 caminhos diferentes que você pode ir do ponto A até o ponto B. 15 caminhos diferentes. Já, professor, eu podia fazer no braço os 15. Pode, sim, pode. Pode fazer sim no braço. Os 15 caminhos diferentes. Aí, novamente, vamos agora do B até o C. Novamente, observe que o caminho do B até o C, eu também vou calcular a quantidade de caminhos que fez. No caminho que foi colocado aqui, ele foi uma para o norte, leste, leste. De novo, ó. Leste, norte, norte. São 2 quadras para o norte. Uma para o leste de novo e outra para o norte. Então foram 3 para o norte, confira, ó. 1, 2, 3. 3 para o norte e 2 para o leste, sempre. Então, se eu permutar aquelas letras lá, ele vai estar me dizendo a quantidade de caminhos que eu irei percorrer. Então, aqui também vai ser uma permutação de 5 elementos, sendo 2 para o leste e 3 para o norte. E vamos calcular. 5 fatorial
3 fatorial e 2 fatorial. Portanto, seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial vezes 2. Corta, corta, divide, encontramos 10. Encontramos 10, né? Aí, novamente, o aluno diz, professor, também poderia ter feito no braço aqui. Pode, perfeitamente, pode sim. Podia ter feito aqui no braço também. E, como você fez no braço do A até o B, e conjunção, fez do B até o C, basta você fazer agora o quê? Uma multiplicação. A multiplicação, por que a multiplicação não é soma? Por multiplicação, exatamente por quê? Porque ele vai ter o caminho de A até B e do B até o C. É I, não é ou. Se fosse do caminho do A até B ou do B até C, aí que você somaria. A soma é ou, o I é multiplicando. Então, para cada caminho que ele faz do A até B, ele tem um novo caminho do B até C. Para cada. Por isso que é uma multiplicação, 15 vezes 10, são 150. Bom, então, nós finalizamos aí a questão alternativa letra A. Bom, nós temos uma pergunta do... O nome do rapaz aqui. Temos a pergunta aqui do Francisco. Francesco, desculpa aí, deve ser Francesco. O Francesco, ele pergunta o seguinte, na técnica de contagem, nas técnicas de contagem, né? Nós temos a técnica de contagem de combinação, arranjo, permutação. Todas elas a gente usa fórmulas matemáticas? Não. Então, Francesco aí da cidade de Natal. Ele está dizendo o quê? O Francesco está perguntando se a gente vai usar sempre essas formulazinhas como nós usamos aqui da permutação, né? Vamos supor. Não, as fórmulas existem da permutação, da combinação. Mas no arranjo, por exemplo, a gente não usa mesmo a fórmula. A gente usa o princípio fundamental da contagem. Usa mesmo aquele tracinho, tracinho. E o assunto de análise combinatória é um assunto realmente instigante. Você tem que treinar e conhecer as ideias. Para que você abstraia a pergunta que for feita. Para que essa abstração esteja bastante latente, é preciso que você treine bastante, faça bastante exercício. Principalmente da área que você quer fazer, do concurso que quer fazer. Bom, vamos agora para a questão 6. Na questão 6, já é uma questão de matemática básica. Uma questão de matemática básica que também envolve um pouquinho de álgebra nessa questão aí. Tem uma informação. As questões de matemática que envolvem regra de 3, que envolve porcentagem, são questões que os alunos fazem de várias maneiras. Então, se o aluno pergunta qual é a melhor maneira de fazer as questões de matemática básica, é a sua. É aquela que você já sabe fazer, viu? Essa é a melhor maneira de fazer essas questões. Bom, então tem na questão 6. Na questão 6, ele diz: um recipiente contém 5 litros de combustível composto de 8% de álcool e o restante de gasolina. Para que a porcentagem passe a 20%, deve acrescentar álcool no recipiente de quanto? Então vamos abstrair, olha. Eu tenho um recipiente e nesse recipiente existem 5 litros de combustível. Desses 5 litros de combustível, ele está dizendo que 8% dos 5 litros representa álcool. É isso que ele está dizendo na questão. Olha, um recipiente contém 5 litros e 8% dele é composto por álcool. E os outros 92% dos 5 litros é representado de gasolina. Eu quero que você se atente que toda porcentagem ela é de alguma coisa. Então, se atente a isso e coloque toda porcentagem ela é de alguma coisa. Então, a gente já identifica logo de que é. Para quê? Para a gente já calcular a quantidade de álcool. A quantidade de álcool, então, é fazendo esse cálculo de 8% de 5. 8% de 5 dá 40 sobre 100 e dividindo dá 0,4 litros.
Então você tem 0,4 litros de álcool. E os outros 4,6 serão de gasolina, que são os outros 92%. Ele quer que essa porcentagem de álcool passe para 20%. De quanto eu tenho que acrescentar? De álcool. Então, bora observar a fração. Qual é a fração de álcool neste recipiente? A fração de álcool é 0,4 para 5. Esta é a fração de álcool, ou seja, aquilo que nós falamos, olha, existem 0,4 litros de álcool dentro do recipiente, comparado que tem o recipiente, comparado, sobre, relacionado, que são 5 litros. Então, se eu acrescentar aqui mais X litros de álcool, eu vou acrescentar mais X aqui também no recipiente. Aumenta mais um pouquinho. E ele quer que você acrescente mais um pouquinho de álcool, de forma que a nova fração fique em 20 por 100. Então é só a expressão aí. Ó. Você tem a fração de álcool e quer que agora acrescente mais um pouquinho de álcool. E se acrescenta em cima, acrescenta embaixo. Isso tendo em vista que se tem uma sala com 3 pessoas para 10, se chegar mais uma pessoa, aumenta aqui também. Então fica 4 para 11. Essa é a ideia que eu estou dizendo ali. Então eu acrescentei mais álcool aqui, acrescento também no recipiente. E a nova fração virou 20 por 100. Agora é fazer uma conta. Corta aqui, produto meio pelos extremos, olha. 10 vezes 0,4 mais x igual a 2 vezes 5 mais x. Distribui. Aqui fica 4 mais 10x igual. Aqui fica 10 mais 2x. Resolvendo a equação aqui, ó, dá 8x igual, o 4 subtrai, dá 6. X é igual a 6 sobre 8. Isso é litro, né? É o que ele coloca como litro. A gente pode aqui simplificar, dividir por 2 e por 2, temos 3 quartos de litro. 3 quartos de litro, observe então agora no slide, nós temos aí a alternativa, a letra C. Bom, o aluno, o Kelson de Brasília, ele pergunta, eu posso fazer as questões usando regra de 3? Pode, Kelson, pode sim. Toda questão de matemática, de porcentagem, você pode a regra de 3, porque a porcentagem é o assunto de razão, razão e proporção. Regra de 3 também é razão e proporção. Então você pode sim usar a regra de 3, se você já tem habilidade com a regra de 3, você pode fazer. Eu coloco na fração exatamente porque é o que nós visualizamos quando estamos conversando, né? A gente conversa falando sempre na fração. Como exemplo, ó, olha só aqui, Kelson. Quando você tem uma mercadoria de R$50 e aumenta para R$80, essa mercadoria, quando você está no seu cotidiano, você diz assim, olha, aumentou R$30 em relação ao que estava ontem. Eu cheguei ontem aqui, era 50, hoje é 80. Então aumentou 30 em relação ao que estava antes. Então você já está falando a porcentagem. Olha, você está dizendo que aumentou 30 em relação aos 50. Simplificar por 100, aí você tem a porcentagem aí que vai ser 60%. Então, Kelson, aqui do jeito que você fala aumentou 30 em relação ao que estava antes. Você não fala assim com a pessoa, olha, rapaz, 80 a 100% e 50x cruz credo. Você não fala desse jeito. Você fala, é como a gente deve escrever. Porque matemática não está alheio a você, viu? A todos. Matemática não é uma coisa e a nossa vida é outra. Não, está tudo juntinho, embutido. Bom, então, vamos agora para a nossa questão 7. Na questão 7, é uma questão de porcentagem. Olha só, ele diz, devido à liquidação de verão, o preço das camisas em janeiro era de 40% dos preços de dezembro. Em fevereiro, os preços se igualam ao de dezembro. Por isso, os preços praticados em janeiro tiveram um aumento de quanto? Bom, a questão está dizendo que em dezembro, questão 7, em dezembro tinha um determinado preço. E aí teve uma liquidação, né? E aí em janeiro
Portanto, em janeiro, aconteceu o quê? Uma diminuição de 40% nos preços. E aí ele quer saber quanto eu tenho que aumentar aqui para que em fevereiro ela volte aos preços praticados em dezembro. Então, vamos ler de novo? Devido à liquidação do verão, os preços da camisa em janeiro era de 40% do preço de dezembro. Quer dizer que, na verdade, ele não diminuiu 40%, né? Vamos corrigir aí, ó. Ele está dizendo que era 40% do preço de dezembro, né? Não diminuiu 40%. Ele era 40% dos preços de dezembro. E agora, em fevereiro, os preços se igualam aos preços de dezembro, quer dizer, volta, então, de quanto tem que aumentar. Notem que na questão, ele fala em preço, mas ele não pede o preço, ele não dá o preço, ele só apenas menciona preço, mas, novamente, ele não fala do preço, quanto é esse preço, e nem pergunta quanto é esse preço. Quando isso acontecer, você chama o preço do que você quiser. Ah, pessoal, vamos chamar de 100? Não, eu estou falando, você chama do que você quiser. Ou chama de 100, ou chama de 200, de 199. O número que você quiser, a resposta vai dar a mesma. Porque ele não foi, por que pode acontecer? Porque não foi dito o valor do preço e não foi pedido o valor desse preço. Então eu vou chamar aqui que os preços de dezembro, R$100. Facilita a conta. Se em janeiro é 40% dos de dezembro, 40% é 40. Quer dizer que em janeiro está vendendo a R$40, porque é 40% do de dezembro, que eu chamei de 100. E ele quer saber agora de quanto é o aumento para que em fevereiro volte para 100. Então ele quer saber exatamente daqui para cá. Olha, aumenta quantos por cento? Acabei de falar agora para o Kelso, de Brasília. Ele fez a pergunta, acabei de mostrar um exemplo ali. Olha, de 40 para 100, não houve um aumento? O aumento é de quantos por cento? O aumento é de 60, veja, ó, 60 sobre 40. O aumento é de 60, visualmente, sobre 40. Multiplica por 100, corta 0 com 0, e temos aqui 150%. Quer dizer que você tem que dar um aumento de 150% para ele voltar ao preço que estava antes. Se o cabo vai chutar, olha a alternativa, ele chuta todas, menos a letra E, porque acha que é demais. Ele chuta a letra A, a letra B, mas não vai chutar a letra E, então fique atento a isso aí. Bom, então, nós temos essas questões onde o objetivo dela é exatamente fazer com que você analise o conteúdo que vai sendo cobrado. Mas não esqueçam, tem que estudar. Só se lógico, se você tem dificuldade, né, como a nossa amiga Miriam, né, lá de Belo Horizonte, que perguntou, já que tem matemática só se lógico nesse concurso, que não precisava ter. Bom, se tem, então estude. Viu? Não adianta você levantar a bandeira, mandar no WhatsApp vários questionamentos, hashtag não estude a sociológica, corra do demônio. Não adianta. Não adianta porque isso não vai mudar. Estude, que eu garanto a você que quando você estudar, ou todos vocês estudarem a sociológica, a cabeça vai ficar melhor. Você fica mais concentrado, memória mais aguçada, viu? Não fica lesado, não. Eu conheço um que não fica lesado, não. Pode estudar que fica perfeito. Então, manda um abraço para todos vocês. Não esqueçam de estudar, de acessar o nosso no chat, né? Teve várias perguntas aqui do chat também. Mas o nosso site do AVP tem cursos excelentes para vocês. Então, espero contar com você e até a próxima. Estaremos aqui junto com você.